Viva! Eu sou a Sofia Morgado e esta semana eu gostaria de falar-lhe sobre o perdão. E este é um tema que pode até assustar ou irritar muitas vezes, porque alguém nos diz: mas tens de perdoar. Nós não temos nada. Podemos fazê-lo ou não, mas por que quereríamos fazê-lo? Porque quereríamos perdoar alguém ou a nós mesmos? As emoções, elas têm uma função, elas trazem-nos informação. Assim sendo, é importante, nesse momento em que sentimos determinada emoção, perceber o que é que está a acontecer. Procurar entender qual é a informação que essa emoção nos traz e então podermos agir de acordo. Mas para que nos agarrarmos a essas emoções por mais tempo do que o necessário? Quando nós temos um cesto de fruta toda bonitinha, vamos imaginar que esta fruta são as nossas emoções e a fruta da mais variada. Nós temos maçãs, peras, peros, bananas, abacaxi, mangas, enfim, a fruta que vocês gostarem. É muito variada e toda ela é muito boa para nós, toda ela é muito útil, traz muitas coisas diferentes. Vitaminas, proteínas. E nós queremos consumir esta fruta quando ela ainda está fresca, porque sabemos que a partir de um determinado momento, à medida que o tempo vai passando, ela vai começar a apodrecer. E ao apodrecer, começa a criar bichos, começa a estragar-nos a fruteira e a estragar até aquela bela vista que nós tínhamos sobre a mesa. Isto é o que acontece, mais ou menos aquilo que acontece às emoções quando elas passam de validade. Há um momento ideal para nós desfrutarmos de determinada emoção, quer a possamos considerar como uma emoção negativa ou positiva. Mas nós precisamos consumir essa emoção, sim. Senti-la, sim. Todas elas são naturais. Todas elas são úteis. É então importante retirar a informação, procurar perceber qual é a informação que essa emoção nos traz. E então, descartá-la, antes que ela apodreça ali, antes que a emoção apodreça dentro de nós. Quando elas começam a apodrecer, elas são toxinas para nós. E às tantas, nós podemos estar tão intoxicados que começamos a sentir uma série de sintomas físicos que não são úteis nem necessários. A única utilidade que estes sintomas têm é indicar: atenção, está aqui uma coisa a apodrecer, ou atenção, está aqui uma fruta podre, tens que fazer qualquer coisa com isto. Nós fazemos? Entre estas emoções, nós temos a tristeza, a mágoa, e estas são aquelas que mais facilmente associamos à necessidade de perdão. Ficamos tristes porque alguém nos magoa, ou sentimos-nos magoados porque alguém nos ofendeu. Mas o outro só nos magoa ou ofende com a nossa permissão para isso. Não só porque nós somos intervenientes em determinadas circunstâncias, mas também porque nós fazemos uma interpretação de determinadas palavras ou atos. Quanto ao perdão em si, perdoar não é concordar com o ato ou as palavras do outro. Perdoar é deixar ir, é libertar algo que está a apodrecer em nós. Algo que está a fazer mal a nós, não é ao outro, porque não o perdoamos, porque continuamos chateados com ele. Independentemente daquilo que o outro possa sentir com isso, é a responsabilidade dele. A minha responsabilidade. Recordam-se da mudança que nós queremos ver no mundo? Nós não podemos mudar o outro, ou os comportamentos do outro, as escolhas que o outro faz são responsabilidade dele apenas. Mas podemos mudar as nossas escolhas, fazer escolhas que sejam melhores para nós. Podemos melhorar e mudar os nossos comportamentos, a forma como nós olhamos o mundo e as circunstâncias que acontecem na nossa vida. Então, ao perdoar, nós estamos a tirar aquela fruta podre do cesto e a deitá-la fora. Nós estamos a cortar algo que nos agarrava a determinada situação do passado.
o que nos mantinha presos àquela situação, carregávamos connosco para todo o lado, aquela situação que nós não perdoávamos. Então, liberte essas situações do passado. São passado. A única coisa que pode retirar daí de útil para si e de importante é a aprendizagem. Qual é a aprendizagem que eu posso fazer com aquilo que aconteceu nesta circunstância? Com esta pessoa? A aprendizagem, essa é leve. A informação não pesa. A fruta podre, essa pesa. Pelos sintomas, pelo o mal-estar que causa. As emoções, essas pesam imenso. Podem ser um enorme fardo. Então, perdoar não é dizer está tudo bem, para a próxima vez podes fazer de novo o mesmo, que eu não me importo. É aceitar que aquilo aconteceu e que aquilo aconteceu por escolha do outro e que é responsabilidade do outro, não é responsabilidade minha. Então, qual é a informação que eu posso retirar daqui? Posso informar aquela pessoa que aquilo me magoou. Dizer-lhe que agradeço que não o volto a fazer. E se aquela pessoa voltar a fazer, porque está no seu direito, é uma escolha do outro, eu posso encontrar uma nova forma de lidar com essa situação. Se não resultou aquele pedido que eu fiz, eu posso deixar as coisas mais claras ou cortar o mal pela raiz. E cortar o mal pela raiz não é ficar zangado, não é ficar... Posso ficar zangada durante o tempo de vida útil dessa emoção. Atenção, para não a deixar apodrecer no cesto. Mas não é ficar magoado ou triste e não conseguir perdoar aquela pessoa. Porque aí estaremos a carregar essa emoção connosco. E o que é que faz carregarmos esse peso às nossas costas? Cansa-nos a nós, não é ao outro. E impede-nos a nós de desfrutar da melhor forma a nossa caminhada. Não é a do outro. Então, se calhar, perdoar, libertar este peso, permite-me viver melhor. Posso escolher deixar de falar com aquela pessoa, se for caso disso, ou posso escolher continuar a falar, mas deixar de tantos contactos, ou mudar a forma como me relaciono com aquela pessoa, ou simplesmente deixando as coisas mais claras porque não estavam claras o suficiente antes. Mas deixo de carregar o peso. Isto faz-me lembrar uma história, uma dessas parábolas que circulam na net, um conto zen, se não me engano, em que dois monges se dirigem para um mosteiro que fica longe, bem longe, e eles têm alguns dias de caminho ainda pela frente. Entretanto, ao chegarem a um rio que tinham de atravessar, um riacho, mas com uma corrente forte, encontraram uma mulher que lhes foi pedir ajuda para atravessar o rio porque não conseguia. A correnteza era tão forte que a arrastava a ela e às coisas que levava. Mas um destes monges disse logo prontamente que não o poderiam fazer porque os votos deles não deixavam que eles tocassem numa mulher. Entretanto, o outro monge disse: tudo bem, nós ajudamos. E levou a mulher às suas cavalitas. E o outro levou os sacos. E lá passaram o rio. E do outro lado, na outra margem, aquela mulher agradeceu-lhes tanto a ajuda. E os monges seguiram o caminho. Ainda tinham alguns dias pela frente. E seguiram o caminho em silêncio. E quando já estavam quase a chegar ao mosteiro para onde se dirigiam, o companheiro, que tinha falado nos votos e tinha, em primeiro lugar, negado a ajuda, disse ao outro: como é que vais fazer agora? O que vais dizer? E o outro perguntou-lhe: estás a falar de quê? Não estou a perceber. Tu carregaste aquela mulher no rio, tocaste-lhe, não era suposto. E o companheiro respondeu-lhe: sim, é verdade. Eu carreguei aquela mulher lá atrás, mas tu continuas a carregá-la.
E é isso que nós fazemos com as situações. Continuamos a carregá-las. Podemos aprender alguma coisa com elas, retirar informação dali para usar nas situações seguintes, para fazer melhor ainda nas situações seguintes, melhor para nós, para a nossa vida. Ou podemos continuar a carregá-las, a carregar esses pesos, essas pedras. Podemos continuar a carregar fruta podre no nosso cesto e tornar a nossa caminhada mais pesada, mais custosa. O que prefere para si? Tem alguma situação que lhe tem sido difícil de perdoar? Pode ser algo recente, e se for bem recente, está tudo bem. Ainda está no período de vida útil das emoções. Sinta-as. Elas trazem informação. Veja aquilo que elas têm para lhe indicar. Talvez alguém tenha ultrapassado os seus limites. Ou talvez você mesmo e esteja a ser custoso perdoar-se a si mesmo. Então, veja qual é essa informação. Deita a emoção fora. Deita a fruta que estiver podre fora. Não carregue esses pesos consigo. E desfruta então de uma caminhada mais leve, mais prazerosa, mais agradável. Espero que esta reflexão possa ser-lhe útil para libertar alguns dos pesos que carrega. Todos nós carregamos pesos. Até ao próximo vídeo e tenha um dia feliz.